Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos em plenitude. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie pelo WhatsApp o seu relato, a sua história, o seu conflito para 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado será a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. E olha, acesse a nossa playlist lá no YouTube, youtube.com/sejabarra. E você vai ter acesso a todos os nossos programas Reconstruindo Emoções. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada especial, especialista. Ela é terapeuta Denise Reis. Tudo bem? Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Iraci. Olá a todos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz com a sua presença. E hoje nós vamos relatar a história de Alcineide Santos. Ela tem 29 anos, é casada com o Antônio, tem 2 filhos e mora na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. E ela conta assim, que ela morou por 5 anos em São Paulo. E ela cansou de ver tantas pessoas serem agressivas, falsas, buscarem sempre fazer as coisas para se dar bem em cima dos outros, para aproveitar ao máximo que pode. Então, isso incomodava muito ela, ao ponto de, a partir dessa vivência em São Paulo, ao se mudarem, ela passou a ter um comportamento diferente. Quando ela conhece uma pessoa, ela diz que ela faz crítica, ela fica observando a pessoa como é, como não é, e ela faz crítica que a pessoa é muito agressiva, fala demais, é muito chata, é arrogante, é mentirosa, é isso e aquilo. E o marido dela, o Antônio, ele critica ela, ele fala, você acabou de conhecer a pessoa e está falando mal da pessoa, criticando, que ela fala que ela não pode fazer nada, porque ela enxerga assim a pessoa. E ele diz assim, você não vê o lado bom da pessoa, você só vê coisas ruins, seus pensamentos são só negativos. Ela diz que, ao nascer o seu primeiro filho, ela ia ao médico e implicava com o médico, porque ela tinha medo, óbvio, de ter filho e ir para o hospital. Então, ela também olhava o médico, analisava e tinha todas as críticas a esse médico. Ela disse que o primeiro filho, ela teve lombalgia pós-parto. E na segunda gravidez, no segundo filho, ela teve depressão pós-parto. E ela disse que vida que segue. E o marido dela sempre falando que ela critica demais, só vê o lado ruim. Ela falou que não, que a vida está muito rápida, muito acelerada, todo mundo acha que está sempre correndo, fazendo alguma coisa, e que ela já bateu o carro 2 vezes ou 3 vezes, se não me engano, porque ela anda devagar demais. Todo mundo corre e ela anda muito devagar. E disse que já bateu o carro 3 vezes. E o marido diz, olha para a pessoa e para de fazer críticas, né? Você critica todo mundo e ela não para. E aí ela diz assim, que quando ela vê uma pessoa, primeiro ela analisa, tem todas as críticas, ela vê o lado ruim da pessoa e ela espera que com o tempo
a pessoa prove que ela é boa. Ou seja, eu falo mal, critico, até provar que não é nada daquilo, que a pessoa é muito boa. Ela diz, será que está errado? Será que se eu ficar falando bem, coisas boas da pessoa, isso vai tornar a pessoa melhor? Então, ela pede ajuda. É complicado, né, Denise? Ela torna a vida dela complicada, né? A gente sabe que as questões energéticas, tudo é energia, né, Iraci? Quanto mais a gente trabalha a nossa energia de forma baixa, densa, pior fica a nossa vida. Com certeza. Fica até muito chato viver dessa forma, né? Esse olhar negativo para todas as coisas. E ela pede ajuda justamente, como é que eu vou fazer para mudar esse meu olhar? Então, assim, um primeiro passo que eu acho que é importante falar é que ela já está percebendo, ela já está aceitando que pode ser que seja realmente uma forma negativa de se olhar a vida através das críticas do marido que foi mostrando para ela. Porque se tudo que ela olha ao redor dela é errado, é negativo, é feio, é ruim, onde o sol brilha na vida dela? Provavelmente ela vai olhar para o sol brilhando e vai dizer que está quente demais, que está cegando e a luz está forte demais. As pessoas que olham para a vida dessa forma negativa, elas tendem a não perceber o belo e aproveitar o que está sendo oferecido. A vida torna-se amarga, né? Amarga, ácida, né? E aí a vida começa a trazer o retorno, né? Aquilo que você dá para a vida te traz de retorno. Uhum. E aí, quanto mais esse olhar negativo ela coloca no mundo, mais o mundo retorna negativo para ela. Por isso é que, através do olhar negativo dela, ela acabou tendo problemas físicos na hora do parto, do primeiro e do segundo. Né? Os dois, porque ela criticava o médico e o médico, ou seja, primeiro ela faz a leitura da pessoa, vendo a pessoa ruim, vendo o que ela procura, o que ela pode criticar na pessoa. Ela praticamente materializa o não dar certo, não vai dar certo. Mas Exatamente. O que não deu certo? Foi ele que errou a mão ou foi o corpo dela que rejeitou tudo que estava sendo feito? Porque é o corpo dela que está falando, está dizendo, não tá errado, vai fazer errado, só que é o corpo que está repercutindo. A depressão, no caso, ela está falando da depressão pós-parto, mas uma característica em comum da depressão é que eu não aceito o como a vida se está apresentando diante dos meus olhos. Eu não aceito, não gosto de nada disso. É aquela história, né? Assim eu não quero, mas se é assim que é, então também não quero mais. É, uma criança não brinco birrenta. Mais. Uma criança birrenta. E se ela teve lombalgia, quer dizer, na verdade, não foi nada com o parto nem com os bebês dela. Exclusivamente após tudo. Foi só com o corpo dela, pós tudo resolvido. Uhum. Então, a lombalgia é uma dor terrível nas costas, né? Que dá. Eu tive isso na minha segunda gravidez, eu tive lombalgia, tudo. Muita dor nas costas e você não acha posição. Pois é. E isso não está ligado ao peso que eu estou carregando? Será que é o peso só da criança? Exato. Ou será que é tudo que vem junto? Como eu estou olhando aquela situação que eu não quero tudo aquilo? Então o peso fica muito, muito forte, né? Exato. E aí o corpo vai manifestando a rejeição por aquilo que está sendo apresentado. E a tensão, né? Porque se ela critica vai no tanto, foco, né? Vai no foco, assim. O corpo parece que ele focaliza aquela energia, ele adensa aquilo e ele materializa aquilo que ela está pensando. Porque se o médico não tinha nada que agradasse, nada de bom, nada de... Né? O que eu estou fazendo na mão de uma pessoa que eu olho ela e sou contrária a ela? Uhum. E outra, se eu vou para um parto, eu estou com medo do parto e o médico não me serve porque ele é isso, aquilo, aquele outro. Peraí. Então, quer dizer, ela já foi
para o parto numa tensão que, no caso, é uma tensão não compatível com um momento tão belo que é dar à luz, que é tão especial. Pois é. E aí é esse olhar que ela pode treinar, sim, na vida dela. É um treinamento. Sim. Treinamento do olhar. Eu tenho alguma coisa que eu não gosto, aquilo que eu não gosto, eu vou entender como sendo meu, né? Exato. E vou trabalhar aquilo em mim. Eu vou libertar o que está do lado de fora e vou olhar para mim sendo parte daquele processo, que é o que a gente fala da sombra. Então, todas aquelas palavrinhas que ela vai colocando ali sobre as pessoas, sobre as situações, essas palavrinhas fazem parte do interior dela. São criadas, geradas dentro dela. Exatamente. Então, ela formou, né, já uma casta da pessoa, ela formou uma casta negativa, né, tanto na mente dela como no coração, porque tudo que vem parte da mente e do coração. Exatamente. E aquilo que eu não aceito em mim, eu não vou dizer que é meu. Eu começo a enxergar no outro e nas situações que vão se apresentando. Então, eu rejeito que eu tenho aquilo, eu rejeito em mim, né? Eu não quero, eu não gosto disso. E aí eu enxergo no outro, o outro me serve como espelho. O outro me servindo como espelho, ele é a melhor coisa que pode existir na nossa vida para que a gente trabalhe as nossas questões. Na verdade, aquele problema que se apresenta no outro é a minha cura. Exatamente. Para eu poder voltar os olhos para mim e poder, aí sim, a outra pessoa é mentirosa. Eu sou mentirosa? Eu não sou mentirosa, imagina, eu não gosto de mentira. Mas quais são as mentiras que ela conta para ela mesma? Do que ela não é? Não, e se ela está olhando a outra pessoa e apontando o dedo que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é chata, que a pessoa é agressiva, é ruim, seja lá o que for, que são as coisas que ela está analisando e está incomodando ela, ela tem que olhar para dentro dela e pensar, primeiro, eu tenho o direito de ficar julgando o outro? Em que eu sou melhor que o outro para poder julgar o outro e falar que o outro é? O julgamento já é uma própria mentira, porque é você enxergar só aquilo que você está vendo, você não está vendo todo. Então, olha como é que a sombra dela também é coletiva. Ela fala, em São Paulo, todo mundo engana todo mundo. Todo mundo de São Paulo engana todo mundo? Mas é lógico que é uma não. sombra coletiva, que ela enxerga, que faz parte dela e que aquilo chama atenção. Então, todos esses processos estão interligados e pessoas com os conflitos dela. E pessoas que ela pode ter convivido. Que vão trazendo energia. Atrai, né? Energia. Olha o universo te dando tudo que você precisa. Você fala ali, mexe com aquilo ali, com aquela questão que está no seu inconsciente, rejeita, mas o universo te dá de volta. Olha aqui, ó, tô te mostrando de novo, tô colocando de novo para você na sua frente. E ela repele. Exato. A sombra, Iraci, é o arquétipo que a gente tem que integrar. A hora que a gente integra, a hora que a gente consegue entender que ela faz parte da gente, ela se torna nossa amiga. Com certeza. Porque é um processo de aceitação, de autoaceitação. A gente usa essas energias, essas potências todas, de forma desequilibrada. Exato. Ao invés da gente entender que tudo aquilo que se apresenta, talvez a gente não é para a gente excluir da nossa vida, e sim trabalhar de outra forma. É como a gente sempre fala, se eu tenho raiva, a raiva é ruim, ela é ruim do ponto de vista se eu usar a raiva para ferir, para permanecer nesse sentimento. Mas ela é um sentimento do qual eu posso usar para mudar alguma coisa da qual eu não concordo. E impulsionar você... É, né, uma força interna. Impulsionar você a sair da sua zona de conforto e deixar de ter ou ser aquilo que está no momento. Exatamente. Agora, se eu uso a raiva para ferir, para magoar, para ficar mergulhada num sentimento que só me faz mal, para fazer com que ele dure, eu estou usando uma força que é poderosíssima, que pode servir ao bem,
eu estou usando ela desequilíbrio. Então, o que eu faço? Eu faço mal. A quem eu faço mal? A mim mesma. Exato. Então, essa questão energética vai permanecer. Quanto mais eu reclamo, mais a vida me traz as questões para eu perceber que é invertendo. A Joana tem um livro, que é o último livro da série psicológica, que é Psicologia da Gratidão. Uhum. A gente dá o curso aqui no Seja. E é incrível, porque passar o ano inteiro falando que você tem que ser grato é um tremendo exercício. Nossa né? Senhora, A gente já pensa assim, meu Deus, como é que eu vou falar de gratidão o ano inteiro? Chega uma hora que você tá grato por tudo. Que ela vem trabalhando todos os aspectos da gratidão, que é uma das maiores forças, das maiores potências que a gente tem como ser humano de mudar todas as situações da nossa vida. Exato. De entender todo o processo que se apresenta. Você sai daquele complexo de amargura que está ali, você está vendo as coisas acontecerem e por mais negativa, ruim que ela seja, você extrai coisas boas e positivas. Você não precisa carregar com você aquele conjunto negativo. Você bota de lado aquele conjunto de coisa ruim e extrai o que é bom, carrega o que é bom. É exercício contínuo. Então, voltando no sol, se eu estou no sol, eu posso estar com calor, eu posso estar com aquele pensamento de, eu não aguento isso. Eu posso deixar o meu pensamento flutuar nessa energia negativa, mas eu posso pegar o meu próprio pensamento e começar a pensar, nossa, como o sol é bom, como o sol passa por todas as minhas células me trazendo, trabalhando a vitamina D. Que calor é esse que eu preciso sentir na alma? Que gelo é esse que eu me tornei como pessoa e que eu posso estar extraindo essa energia do sol? Quantos espíritos habitam o sol que conseguem tirar os miasmas do meu pensamento? Quantos europeus gostariam de estar aqui Exato. sentindo, né, então é você o acolhedor do sol? Essa conexão com o sol e começar a sentir a presença dele e tudo que ele traz para você. Olha como você está invertendo o pensamento. E você vai perceber que aos poucos, quando você começa a trabalhar o pensamento positivo, o pensamento negativo foi embora e você nem percebeu. Exatamente. Porque você está trabalhando a gratidão pelo sol que está ali. A mesma coisa você pode fazer com todas as situações na sua vida. Tem uma pessoa aqui que não para de falar no meu ouvido, que não para, chata demais, eu não aguento isso, eu vou ficar perto de uma pessoa que fala muito. Já pensou que essa pessoa pode estar precisando de alguma coisa? E que você pode trabalhar o seu amor interno simplesmente voltando para ela e perguntar, você está precisando falar, né? Você está com alguma angústia? Você está acelerada? Trabalha a sua força curadora interna, que você cura você e cura o outro. A pessoa até fica assim, eu tô falando muito? Tá, o que você tá precisando? E não reclamar da pessoa que não para de falar. Você começa a inverter todas as suas situações na vida para que você possa ser grato para aquilo que tá ali. A pessoa que tá falando muito, tá ali do seu lado, alguma coisa ela tá ali, tá fazendo alguma coisa. Ela está ali. precisando botar alguma coisa para fora. Muitas vezes ela está precisando ali de um ouvido, botar as coisas para fora para se aliviar, para conseguir ver a vida de uma outra maneira que ela consiga caminhar. Exato. Então você tapa a boca da outra, porque a outra é chata, a outra não está querendo ser chata. Ninguém fala em sã consciência, fala assim, eu quero ser chata agora. Vou perturbar aquela pessoa. Vou ficar arrumando assunto chato e vou ser chata. Se a gente for querer ser chata, a gente tem que pensar, como é que eu vou fazer para conseguir ser chata? Porque ninguém se acha chato. É isso mesmo. E aí a gente vai para um ponto que é muito interessante que ela coloca no final da carta, de que ela prefere primeiro achar mal da pessoa, para a pessoa provar para ela que pode ser boa. Que para ela essa ordem é a mais coerente. Né? Quando você parte desse princípio de que todo mundo é ruim e que tem que provar que é bom, o que você está fazendo no meio dessa panela toda que está em torno de você? O que você é? O que você é? Então, pode ser que alguma culpa dela, uma visão dela mesma,
de não ser tão boa assim, faça com que ela vá precisar agora ter como tarefa de vida Exato. encontrar o bem dentro dela para poder enxergar o bem no outro. Porque todo mundo pode errar. Nós enxergamos no outro aquilo que está cheio na gente. Não tem ninguém bom ou mal. Nós somos frutos das nossas atitudes. Nós temos atitudes boas ou atitudes ruins. Então, quando a gente tem mais atitudes ruins, é porque a gente ainda não aprendeu, a gente ainda está na ignorância. Não é verdade? Exato. E quando a gente tem mais atitudes boas, também não exclui que em algum momento a gente vai ter alguma atitude que não é boa, porque perfeito não tem. Não, não tem. Nós estamos todos aí no mesmo estágio. Um dia você está melhorzinho, outro dia você está piorzinha e a gente fica flutuante. Buscando sempre elevar, né? Sem dúvida. Então chega a ser até uma prepotência você achar que o outro que está na sua frente não vai ter defeito. Porque você está praticamente afirmando que quem não tem defeito é você. Exatamente, porque se eu estou aqui para olhar você, analisar você, criticar você, sendo que eu acabei de te conhecer, a pessoa que vem, quando nós somos apresentados, a pessoa vem de coração aberto. Oi, tudo bem? Muito prazer, tal. E começa a buscar ter um assunto para conversar, não sei o quê, procura ser agradável, né? Então, enquanto uma está procurando desenvolver uma amizade ou simplesmente ser cordial, né, educada, a outra está procurando defeitos. Então, quer dizer, eu estou sempre na contramão. Já está repelindo pela própria energia. Exatamente, porque eu já faço aquele escudo aqui, negativo, e vou fazendo o quê? Eu vou pressionando a pessoa. Eu vou indo, enquanto ela se abre, eu vou indo para cima dela, que olha, essa pessoa aí é menos que eu, porque eu só estou olhando coisas ruins nela. E não significa que eu esteja enxergando o que é real. Ela já cria uma antipatia, né? Ela cria. Antes de conhecer. Ela cria o ruim. E, na verdade, se estamos aqui em duas pessoas conversando e eu já criei todo o ruim em você, a outra que está aqui desarmada, porque ela já vai armada, né? Desarmada, vai falar assim, eu não achei não. Achei ela tão simpática, tão agradável. Olha a diferença de uma pessoa armada e uma pessoa desarmada num relacionamento que está começando. E esse pensamento é o pensamento da pessoa que já vai preparada para encontrar o defeito. Ela não vai preparada para encontrar o que tem de bom. Então, ela vai encontrar o defeito. O olhar dela busca. É como a gente que tem um olhar seletivo. Eu não acho nem que vai encontrar o defeito. Eu acho que aquilo que ela vê, para ela, é como se ela estivesse vendo as avessas. As avessas, exatamente. Quando a gente, por exemplo, vamos supor que você vai para um shopping e você está procurando uma blusa azul. Quando você entra dentro do shopping, o que acontece com o teu pensamento, né? Você começa a ter o olhar seletivo. Você começa a pescar em todas as lojas a cor azul. Para na hora que você encontrar naquela loja tem uma blusa azul, teu olhar vai lá e você vai buscar, porque você está focada naquilo. Então, diante de um shopping que tem milhões de roupas, você não vai enxergar o resto. Você vai ver, tá, isso aqui eu também gostei, mas por um acaso. Mas muita coisa não vai passar em registro fixo, ela passa pelo registro, mas ela não se fixa, não justamente se percebe, porque né? o seu foco é uma coisa. Exato. Mudando agora pelo olhar dela, se ela já parte do princípio que todo mundo vem com alguma coisa ruim, o foco dela é seletivo. Ela já vai ali, olha, detectando como um raio-x onde estão as coisas que ela pode não vir aceitar nela mesma. Sim, e não significa que a pessoa tenha aquilo nela. Não significa, porque é a visão. É aquilo que a gente estava falando outro dia. A gente está aqui, sentada conversando.
Vamos supor que eu esteja super amargurada, briguei em casa, tô de mal com a vida nesse dia, não tô bem, tudo tá me irritando. Você não. Você acordou de bom humor, tá tudo ótimo. Aí vem uma amiga aqui só para cumprimentar a gente. Oi, gente, tudo bom? Vocês já estão aí? Bom dia. Neutro. Sem manifestar nem emoção. Simplesmente por uma questão de educação, ela nos deu bom dia. Como você vai receber esse bom dia? Você diz assim, que simpática, bom dia, tudo bom? Que bom que você veio falar com a gente. A outra, A outra já falar... vai ser assim, já está implicando. O que é? Tá dizendo que eu tô aqui esperando? Eu não falei nada. Por que ela já tá falando assim? Não, então, e por que veio aqui dar bom dia? Para quê? Exatamente. O que ela tá interessada em saber o que tem aqui dentro? O que eu estou fazendo aqui? Exato. Então, aquilo que eu estou sentindo internamente é como eu vou olhar o que está do lado de fora. Veio aqui só para vigiar, para ver se estava falando mal dela. Ainda capaz de pensar isso. E dali é por isso que tem tantos mal-entendidos, tanta falta de comunicação, tanta dificuldade de relacionamento, que é justamente porque a gente não percebe que é o nosso olhar que está observando. Então, o objeto que está do outro lado, ele vai se mostrar de acordo com o que a gente consegue enxergar. Porque sempre existe o observado e o observador. É, isso mesmo. E isso são fatos. Uhum. Não tem como negar, é fato. E a gente precisa saber em que posição a gente se coloca, né? Em que posição estamos, né? Exatamente, diante porque da muitas vida. vezes a gente se cala para deixar o mais idiota falar. Não é um ditado? É preferível me calar e deixa o idiota que fala. Nossa, e ficar às vezes nessa posição só de observador é bem melhor do que deixar que teus afetos venham ser trabalhados todos, porque você encontra tanta coisa, só de observar, sem precisar trazer para você, sem precisar achar que tudo é por tua causa, que tudo acontece com você. Não é. Sabe aquela história assim? Você para num banco, sentado num shopping, olhando as pessoas passarem, e você só está observando. E aí você fala assim, você vê algumas pessoas conhecidas passarem, você fala, nossa, como fulano mudou, olha o cabelo dessa. Como é que ela saiu de casa com o cabelo desse? Olha a calça daquela. Gente, mas precisava usar uma calça tão agarrada daquele jeito, tá horrível. Olha, nossa, como fulano envelheceu. Agora para e volta a olhar para você. Será que a sua calça não está tão atochada quanto a outra, só que chamou atenção porque a outra está com uma calça de uma cor ou de outra? E tipo assim, você não está olhando para você mesma. Você está olhando a outra que passou de costas. Sabe aquela história? Como fica meu cabelo atrás não tem problema, porque eu não me vejo de costas. Quando a pessoa me vê, eu já passei mesmo. É verdade. E o olhar de falar, né? Fulano envelheceu. Aí você fala assim, gente, as pessoas que me conhecem, que estão me olhando, devem estar falando a mesma coisa de mim. Nossa, como ele assim envelheceu, como envelheceu. Nossa, olha, estamos todos iguais. Né? É mais ou menos por ali. Você fazer aquele comparativo, se colocando no lugar do outro um pouquinho. Uhum. Né? Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção na carta, que geralmente nas cartinhas vem o que a pessoa faz da vida em relação a trabalho ou a estudo. Ela não colocou. Nada. E isso, e aí agora é só uma especulação mesmo, né? Uhum. Será que ela está fazendo alguma coisa por ela mesma? Ou será que essas frustrações, essas reclamações estão falando sobre a frustração que ela tem da vida? De não ter buscado algo que ela gostasse de fazer. É muito comum
as mulheres que ficam em casa, eu estou falando das mulheres porque é o mais comum elas ficarem em casa, né, como dona de casa. Elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, e o olhar delas acaba estando muito em cima dessas implicâncias, dessas pequenezas, né, das coisas de casa que está Por que isso não está bagunçado. assim em vez de estar Exato. assim? Isso. Ela começa a criar uma implicância pela vida, com tudo que acontece, e por aquilo que ela começa a enxergar fora, porque ela não consegue lidar com as frustrações que ela tem da vida. Então, ela começa a não trabalhar coisas que trazem autorrealização, que trazem felicidade, né? A gente fala tanto, vai trabalhar na casa espírita, vai fazer caridade. Por que isso traz tanta felicidade? Porque trabalha o nosso amor, trabalha o nosso olhar positivo, trabalha a nossa gratidão, trabalha um monte de coisas. Trabalhar com prazer, fazer uma coisa voluntária para auxiliar o outro. Você pode começar forçado, mas depois aquilo, você percebe o retorno de bem-estar que traz e você faz aquilo com prazer, trabalha é os natural. hormônios, trabalha a ocitocina, trabalha um monte de questões que vai te ajudando a lidar com as questões do dia a dia. Você olha o problema do outro, que ele sim tem problema grave, o seu não tem nada, então para de reclamar dos meus problemas. Eu começo a prestar atenção que os outros que realmente têm problema, nossa, como a minha vida é boa, eu não tenho nada disso. A outra que tem o marido que bate, nossa, meu marido me trata com carinho, o máximo que ele faz é reclamar que eu reclamo. Reclamar que eu reclamo demais. Pois é. Então, isso tudo também pode ser um sintoma dessa forma de vida que ela está tendo. A gente não sabe porque ela não colocou na carta. Mas já que não tinha, para outros que podem estar ouvindo, pode ajudar. Uhum. A gente, quando estuda a doutrina espírita, estuda também a lei do trabalho. A lei do trabalho, a gente não pode estar inerte perante a vida, a mente não pode estar vazia, a gente tem que botar ela sempre em trabalho a favor da nossa evolução, Exato. a favor de construção de nós mesmos. Nós somos indivíduos em construção. De que forma estamos nos construindo? Perfeito. Olha como Jesus falava, onde você está construindo a sua casa? É na rocha? Aonde? Qual é a fortaleza que você está criando na sua construção? Eu estou me construindo de que matéria? De que material? Por isso a gente chama atenção dessa parte energética. Porque de que forma eu estou trazendo essa construção para as minhas células, para o meu corpo físico, para a minha mente? Exato. O meu espírito está absorvendo o quê? Exato. E quando ela citou que ela morou 5 anos em São Paulo e cansou de ver as pessoas querendo se dar bem, aproveitar uma das outras, pode ser, porque ela não relata, não comenta sobre isso, que ela foi morar em São Paulo, mas ela não queria ir. Então, o que aconteceu nesses 5 anos? Com todas as pessoas que ela se relacionava, ou que ela ouvia que contavam alguma coisa, a pessoa estava buscando o seu próprio bem, buscando fazer as coisas para crescer, para integrar a um movimento de edificação, de crescimento. Então ela olha aquilo e fala assim, olha que pessoa interesseira, mas a pessoa talvez não estava sendo interesseira. Então ela chegou para ir para um lugar que talvez ela não quisesse, para estar fazendo o que ela não queria, então o panorama que ela já olha todo o panorama negativo para falar. Tá vendo? Eu falei que aqui não era bom, falei que aqui não era isso. Aí voltou de São Paulo, ela não critica onde ela mora. E nem fez crítica de onde ela morava. É impossível você ter ido para São Paulo, morado lá 5 anos e não ter encontrado coisas positivas nas pessoas que você se relacionava. Por mais que essas pessoas fossem interesseiras, mentirosas, negativas, todo mundo
todos nós temos algo de bom dentro da gente. E a gente sempre consegue extrair alguma coisa boa. Então, essa posição negativa de uma pessoa interesseira, de uma pessoa crítica, mentirosa, agressiva, olha o lado de trás disso. Por que essa pessoa agia assim? Uhum. Será que ela se sentia pressionada? Será que ela teve uma educação que não podia fazer nada? Será que ela foi roubada da sua paz na sua infância, na sua adolescência? E o sentimento que ela tem guardado dentro dela é o medo de perder, então por isso que ela busca o ter? Será que eu fui positiva para essa pessoa? Pude contribuir para ajudar ela a melhorar? Talvez ela estivesse pedindo socorro, ela ou as outras pessoas. Impossível você ir para um lugar, morar 5 anos e não encontrar nas pessoas que vivem ali coisas boas. E olhar para São Paulo e falar: São Paulo, todo mundo corre, todo mundo é negativo. Ah, discordo. Impossível. Todo mundo corre, todo mundo que está com pressa. Quem não está com pressa, não está atrasado, vai andar normal. Ou a pessoa já se habituou a fazer as coisas rápido para sobrar mais tempo para fazer isso, aquilo, aquele outro. Devagar. Exatamente. Então, quer dizer, tem um panorama aí que ela precisava analisar e não pegar uma bandeira e falar, fincou uma bandeira e falou São Paulo, pronto, está taxado disso. Tudo que vem de lá não é bom. Ao contrário, é a maior cidade brasileira, é a maior concentração de trabalhadores, de emprego, de gente que está lutando pela vida, pela saúde, por vida. Portanto, tem que ser o lugar também que tem a maior concentração de pessoas com sentimentos bons. Uhum. Da mesma forma que a gente encontra pessoas que não têm sentimentos bons. Da mesma forma que você tem o sentimento que não é tão positivo para todas as pessoas que você convive, né? Então, mudar esse olhar não é tão difícil, né? Não, não é. É um treinamento. exercício, é treinamento, leitura, né, estudo. Eu até lembrei da história dela, do que a gente estava falando, de uma paciente que passou por um processo muito semelhante. Ela não reclamava, mas ela brigava com todo mundo. Então, ela brigava muito com todo mundo, criava confusão, chamava ela de barraqueira, tudo era um problema para ela. Até que ela, quando foi trabalhar na terapia, a gente procurou ver qual era o sonho dela. Ela falou assim, os meus sonhos não são para mim. Eu falei assim, como assim não são? Porque a vida foi, agora eu já tenho filho, tem casa para cuidar, e tem isso, tem aquilo, não tem como eu fazer. Mas o que você queria ser? Eu queria ser professora de criança. Então vamos fazer uma faculdade. Como eu vou fazer uma faculdade? Você tem faculdade online, que é super baratinha, dá para você fazer. E aí na própria terapia a gente foi ajudando ela a fazer a faculdade. Ela está fazendo faculdade, tirou 10 em tudo. Está feliz da vida. Ela parou de brigar. Ela não briga mais com ninguém. Ela nem tem tempo para pensar no que vai brigar. Ela fica tão feliz estudando e se dedicando a algo que está enchendo o coração dela de alegria, que está trazendo um horizonte maior, que Iraci muda assim. Basta a gente se dar a chance de ser feliz. Basta a gente começar a olhar com mais gratidão pela vida. Geralmente, quando a gente enxerga essa situação de que o mundo todo está cinza, então vamos fazer o seguinte, vamos colorir o mundo e tirar o cinza que a gente está dentro da gente, né? Uhum. A gente troca, a gente vai ver que a gente está guardando as cinzas aqui dentro, ao invés de deixar as cinzas se diluírem, desaparecerem e o colorido chegar, né? É por aí mesmo. Denise, em uma palavra, uma emoção para
a nossa querida conseguir reconstruir-se? Gratidão. 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 Trabalhar a gratidão. Alcineide, você precisa reconstruir a sua gratidão, ser grata à vida, a tudo que é bom, que é belo, que tá É aí. um sentimento que muda muita coisa. Exatamente. Denise, muito obrigada pela sua Eu que presença em nosso agradeço. programa. É sempre bom ter você aqui com a gente. Que bom. E obrigada pela cartinha. Obrigada pelo carinho. Então, Alcineide, após todos esses esclarecimentos que tivemos na conversa, no bate-papo com a terapeuta Denise Reis, vamos ver então o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para você. Ela diz assim: ocorre que mesmo o indivíduo controlando as reações pode advir uma disfunção fisiológica, alterando o sistema nervoso autônomo e imunológico. Adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva, dando sentido e significado de autocontrole à ansiedade, que está associado ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Então, quando nós supervalorizamos o que é negativo, o que é diferença, não vamos colocar como defeito, não defeito no outro, mas diferença. Todos nós temos nossas diferenças e não podemos julgar, dizer que são defeitos. Então, quando nós supervalorizamos essas diferenças que existem no outro, nós deixamos de enxergar as coisas boas, o lado bom, o que essa pessoa tem de melhor. Quando nós passamos a supervalorizar o que uma pessoa tem de melhor dentro da sua conduta, da sua postura, da sua conversa, da sua emoção, enfim, o que ela tem de positivo, de produtivo, nós passamos a compreender melhor a diferença que há no outro. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para fazer críticas do outro, mas quando apontamos um dedo para o outro, temos três totalmente virados para nós, para que a gente faça um mergulho interior e veja o que é que no outro aquilo está incomodando a mim. Porque o que incomoda no outro é exatamente o que eu tenho de sobra em mim e que eu não suporto trabalhar. Porém, quando nós vivemos muito de críticas, passando a exigir uma perfeição no comportamento, na conduta, na atitude, na relação com o outro, nós passamos a ser uma pessoa mais dura, mais exigente. E essa exigência vai nos trazendo, vai desenvolvendo devagar uma culpa, um sentimento de dívida para conosco e com o outro. Existem muitos caminhos para nós escolhermos, para traçarmos. E quando nós começamos a observar que o mundo tem muitas belezas, que todas as pessoas, até o criminoso, tem também coisas boas dentro de si,
E ele também não chegou ali à toa, porque ele também tem os complexos dele, as dores dele, o sofrimento dele. Ele também traz uma mochila nas costas, uma bagagem de outras vivências, outras experiências antes de chegar nessa encarnação. Então a gente pode compreender que o outro, que tem todas essas diferenças, ele sofre com isso também. Porque nós não temos o direito de ficar julgando o outro. Porque antes de julgar o outro, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro da gente mesmo. Nós temos muitas diferenças. E eu repito, não coloque como defeitos, coloque como diferenças. Nós temos muitas diferenças. Diferenças boas, diferenças não tão boas. Porém, diferenças que precisam ser trabalhadas. Olhar a vida de uma forma mais bela é importante. Joana de Ângeles diz assim: ninguém vive sem o belo, sem o bonito. Jung também dizia isso. E doutora Anísia da Silveira também disse isso, porque o bonito, o belo, faz com que a gente consiga viver as paragens mais difíceis, mais dificultosas, com mais leveza. A compreender que aquela dificuldade que a gente tem de superar muitas vezes, muitas dores, elas não são sofrimentos eternos, são dores da alma, mas não sofrimento. Então a gente pode passar por dificuldades sem sofrer por aquilo, mas sentindo a dor. A dor, ela cala fundo na alma, ela desenvolve tanto no corpo físico quanto no espírito doenças. Então, quando eu só consigo viver com amargura, porque o outro é isso, aquele outro é aquilo, aquele outro é aquela outra coisa, eu deixo de viver o bom, o belo, eu deixo de ter paz, eu deixo de ter serenidade, eu deixo de viver com leveza para passar a viver no tormento. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie o WhatsApp nos relatando a sua história, 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, será a sua história que estará sendo reconstruída aqui. Ah, e não esqueça de acessar a nossa playlist no YouTube. Você vai ter acesso a todos os programas. E para que você tenha uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de vitórias, deixo aqui o meu beijinho carinhoso para você.